Todos nós nos lembramos da chamada Guerra Fria, que envolvia Washington e Moscou, quando cada uma das nações ficava com desconfiança em relação à outra, quanto às ogivas nucleares e bombas atômicas que este ou aquele país possuíam. Chegou até naquele momento a haver um problema de espionagem entre os dois países e que envolvia Cuba. Agora, recentemente, o Putin reagiu indignado quando os Estados Unidos prenderam 11 pessoas acusadas de espionagem e 3 eram russos e que estariam levando informações para o Kremlin. Acontece que os tempos são outros. Imediatamente, Putin se reuniu com o ex-presidente Bill Clinton e declarou que esperava que os avanços conquistados com os Estados Unidos não retrocedessem. Imediatamente, o representante da Casa Branca, o Gibbs, declarou: absolutamente não há retrocesso nenhum e não há nenhum abalo nas relações entre os dois países. E tem que ser assim. Nós vemos com muita alegria este entendimento através do diálogo, porque só através do diálogo é que nós sairemos a resultados positivos para a humanidade. Mas, infelizmente, o mesmo nós não vemos no que diz respeito ao Oriente Médio. Agora chegou no Brasil o presidente da Síria, que vem contactar o nosso presidente Lula e dar apoio ao Irã na questão das sanções impostas pela ONU, porque o Irã não permite inspeções em suas usinas nucleares. O problema é que eles querem acabar com o Estado de Israel. Está por trás da Síria tanto o Hamas como o Hezbollah, todos nós sabemos que são movimentos terroristas e querem destruir o Estado de Israel. E isto não é visto pelo nosso presidente Lula, que continua apoiando aquele terrorista que é o Mahmoud. O que nós esperamos, sim, é que o nosso país, a Síria e aqueles países no Oriente Médio tomem como exemplo o caso agora do Putin e dos Estados Unidos em relação a esses 11 prisioneiros acusados de espionagem. Pedro, você quer acrescentar alguma coisa? Perfeito, Tereza. Enquanto Estados Unidos e União Soviética, num caso de provável espionagem, procuram o equilíbrio internacional, que vem sendo mantido há vários anos, várias décadas, no Oriente Médio o Irã procura o desequilíbrio, a destruição no lugar da construção, a ameaça no lugar da cooperação, enfim, está na contramão da própria evolução da história e da evolução da cultura humana. A cultura humana tem que estar voltada para a edificação de avanços, de estágios, de melhoras para a humanidade. O Irã faz justamente o contrário, prega a destruição. E o governo brasileiro está, infelizmente, equivocado no seu posicionamento internacional. Olha, Pedro, ainda está em minha mente uma foto publicada no jornal O Globo em que mostra o presidente da Síria com o presidente Lula com os punhos cerrados, como se quisesse destruir o Estado de Israel. Ele se esquece que o Estado de Israel foi criado legitimamente através de uma decisão da ONU presidida pelo nosso saudoso chanceler Oswaldo Aranha. Mas nós vamos passar para um outro assunto, Pedro, e vamos falar de uma coisa que me entristece muito. E nós que estamos em ritmo de Copa, vendo jogadores de futebol envolvidos em possíveis crimes. Nós vemos agora aí o goleiro do Flamengo, o Bruno, acusado de ter participado do assassinato de sua namorada, Elisa Samúdio, com quem teve um filho que hoje está com 4 meses. Isto realmente nos deixa muito tristes. Nós esperamos que não haja envolvimento deste jogador, mas o que nós temos visto ultimamente no futebol, principalmente no Flamengo, é um envolvimento de jogadores, ou se não envolvimento, mas indício de jogadores com o crime, como aconteceu com o nosso imperador, o Adriano,
com Wagner Love. Enfim, é muito triste esta situação, você não acha? Tereza, mais um caso repugnante de violência contra a mulher. Não se procede assim, não se encerra um relacionamento dessa maneira, porque a violência, quando começa, não se sabe onde vai parar. E a impunidade que se usa no país em relação aos grandes criminosos se reflete também nos casos comuns. Uma coisa realmente terrível. Olha, Pedro, eu acho que se o Bruno for culpado, ele tem que ser exemplarmente punido, porque ele é um ídolo e não pode virar exemplo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A você que nos assiste, obrigada por participar do nosso programa. Tenha uma excelente semana. Temos um encontro marcado no próximo domingo, às 12 horas, com a presença do nosso amigo jornalista Pedro do Corpo. Até lá!